everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, mais uma English Class. E a gente tem hoje um assunto que vai trazer informações que você, aliás, palavras que você já conhece em uma outra perspectiva, numa perspectiva até mais fácil. Agora você vai ver elas numa perspectiva talvez um pouquinho mais complicada para o entendimento, porque tem que prestar mais atenção do que lá na outra perspectiva. Que palavras são essas? Vocês lembram lá dos pronomes interrogativos que a gente viu? Palavras que basicamente começam com WH, exceto how, mas aqui o how ele vai ficar de fora da situação. Agora você vai ver a forma afirmativa deles, que nós chamamos de relative pronouns. São os pronomes relativos. É uma questão que você já estudou. Se você não estudou ainda no português, ainda vai estudar. Não lembro bem em que momento você vê essa matéria, que é uma matéria interdisciplinar, você tanto vê no português quanto no inglês, em qualquer língua. E aqui você vai aprender sobre os pronomes relativos, mas tem que prestar atenção. Existem várias nuances de uso, existe uma explicação aí que você precisa prestar mais atenção, eu estou focando nisso, do que lá nos pronomes interrogativos. Mas são as mesmas palavras basicamente, então nenhuma palavra que você vai ver hoje vai ser nova, todas você já viu. Portanto, let's get started. Vamos começar. Vamos começar, mas vamos começar lá, porque aqui ó, tem uma informação aí, relative pronouns, tem o título, The Train Which Was Already 1 Hour Late, onde eu já apareço aí com um pronome interrogativo, do qual esse aqui você já conhece, né? Só que agora você vai ver ele em uma outra perspectiva. Então, o que significa isso? O trem do qual já estava 1 hora atrasado. E aí, qual é o pronome relativo aqui no meio dessas palavras todas? A palavra which é o nosso pronome relativo, que vai significar aí do qual. Vamos começar a falar sobre esse assunto e a gente entender do que se trata aí esse meu pronome. O que significa pronome relativo nas nossas frases? Como é que a gente faz para lidar com isso? Bem, vamos lá, só terminar de fazer um negocinho aqui, ajeitar aqui uma coisa, agora foi. Primeiro de tudo, sujeito ou objeto, né? Vamos entender essa questão de sujeito ou objeto, que isso tudo vai importar na hora de usar os pronomes relativos. Relative clauses, que são essas frases com pronomes relativos, elas dão informação extra sobre algo na oração principal. As relative clauses, elas começam com um relative pronoun, que pode ser o who, que vai lidar aí com pessoas. Então, o who, ele vai lidar com pessoas, muito bem? A gente também, além de who, a gente vai ter a presença do which, que vai lidar com coisas de modo geral, vai falar sobre coisas de modo geral. A gente tem, perdão, o that, que vai ser tipo aí um coringa, ele vai substituir tanto o who quanto o which, e em situações informais, mas ele é como se fosse um coringa destes dois. Você vai ter o whom, que vai se relacionar com o quê? Com pessoas, assim como o who, que também vai se relacionar com pessoas. Perdão. E você tem o whose, que vai fazer essa relação de posse com as coisas ou pessoas. Então, cada um vai exprimir uma ideia. Essas ideias você já conhece lá dos pronomes interrogativos, eles permanecem com essa mesma ideia de relação em relação às coisas, pessoas, enfim. E nós já temos outros pronomes relativos dos quais eu não coloquei aqui, que se relacionam, por exemplo, com lugar, que é where. Então, esse where eu não coloquei aqui, salvo me engano, mas a gente está com os principais. Vamos lá, os relative pronouns podem se referir ao sujeito da frase. Eles podem se referir ao sujeito da frase. Veja bem, that's the woman who bought my car. Quem é o sujeito dessa frase aqui? A gente tem the woman, porque o that está o quê? Está apontando para a pessoa, que no caso o sujeito aqui, da pessoa no caso, é a mulher. Nem sempre o sujeito precisa ser uma pessoa, tá? Mas aqui nesse caso é, e é o the woman. The woman é o sujeito e
o bought my car, mais especificamente my car, né, mais especificamente o carro, vai ser aí o objeto da sua oração. Então você tem um sujeito e você tem sempre aí o objeto, que é o que sofre a consequência, né, a ação do sujeito. E qual foi a ação? Comprar. Então a pessoa, no caso a mulher, comprou o quê? Comprou o carro, foi o objeto. Muito bem. Então, note como as frases elas são combinadas aqui para a gente poder entender como é que a gente vai fazer essa questão com os pronomes relativos. Olha essa frase. This is Jim. Esta é a Jim. Ponto final. She bought my car. Perceba que são duas frases diferentes, significando aí coisas diferentes, mas trazendo nas suas duas frases a mesma questão, que é a situação da pessoa. A Jim aqui, que é o sujeito, né? E aí temos aqui she, que também vai falar sobre ela. Então, tenho duas frases diferentes, separadas por um ponto final. Esta é a Jean, ela comprou meu carro. A ideia aqui dos pronomes relativos é justamente relacionar duas frases, juntar duas frases, utilizando eles como um mediador, né? Vou colocar dessa forma. Utilizando eles como mediador, onde eu vou, né, juntar duas frases para fazer uma só com a mesma ideia. Então, eu tenho aqui Jim, vai se repetir, porque eu estou falando dela, né? Mas eu quero dizer que ela é a pessoa que comprou meu carro. Para não falar this is Jim, she bought my car, eu quero falar ela, que é a Jean, é a pessoa que comprou meu carro. A gente fala muito assim, a gente usa esse tipo de construção no português também. Então eu tenho Jim is the person. Então a palavra the person foi adicionada aqui, não existia nessas duas frases aqui, mas ela fala em comum em relação a Jim e a she, que é a mesma pessoa. Então a Jean é a pessoa que, aqui a gente tem o pronome relativo, que é o who. Este pronome relativo, ele vai se relacionar com pessoas. Portanto, é a escolha melhor que eu poderia fazer para usar aqui. Então, Jean is the person who bought my car, que comprou meu carro. Então, she não é repetido, uma vez que agora the person é o sujeito. Então, eu não preciso usar o sujeito she, porque eu estou falando de the person, já que eu substituí o the person por she, e aí eu usei o who para relacionar essas duas frases que aqui estavam separadas por um ponto final. Então, that's Jim, Jim's car, estou falando aqui de que esse é o carro da Jim, I used to own it. Então aqui já temos uma outra frase, continuando falando da Jim, mas só que temos outra frase diferente. Então, aquele é o carro da Jim, temos aqui o caso de posse, o caso genitivo, vocês devem lembrar que a gente viu lá na primeira unidade, no final da primeira unidade. Então, aqui não é caso de posse não, tá? Aqui é o verbo to be que está contraído com aquela questão dos pronomes demonstrativos, no caso that. Então, that's Jean's car, aquele é o carro da Jean, I used to own it. Eu costumava ser dono. Então, eu tenho aqui duas ideias diferentes, duas frases diferentes, e aí eu quero juntar essas duas frases como eu fiz a mesma coisa aqui. Eu quero juntar elas. E aí eu vou decidir qual das duas eu vou colocar em primeiro lugar e qual eu vou colocar em segundo lugar. Eu permaneci da mesma forma, eu permaneci com that's Jean's car na minha primeira frase. Então, como é que ficou? That's, e aí no lugar de Jean's car, eu coloquei the car, porque ele é o mais importante aqui na minha frase. That's the car that I used to own. Que eu costumava ser dono. That's the car that I used to own. E aí perceba que o it aqui foi substituído. Esse it é o objeto da minha frase. Esse objeto é a situação que que sofreu a ação. E aí, no caso, o it está fazendo alusão, referência à palavra carro. Então, ele não foi repetido na minha frase, e sim, eu usei o the car para falar dele, que é a mesma coisa que it. Mas eu não poderia usar esse pronome do caso oblíquo aqui, neste caso. Então, eu teria que colocar o the car. That's the car, that, pronome relativo, que é aquele coringa, que eu posso substituir pelo who. E aí eu vou usar o quê? I used to own, que é o resto da minha frase. That's the car that I used to own. It não é repetido, uma vez que agora the car é o objeto, como eu falei para vocês. O the car, ele fica como objeto no lugar do it, porque afinal de contas os dois significam a mesma coisa. E o pronome relativo juntando essas duas frases que inicialmente eram diferentes,
somadas aí, separados aí, aliás, por um ponto final. Muito bem. Então, a gente tem aqui essa questão de sujeito, objeto. Você percebe aí que na primeira situação eu tenho a questão do sujeito. É o sujeito aqui, que é a she, ela veio para cá como the person, e logo em seguida eu precisei usar o who, esse pronome relativo, e aqui a gente tem um verbo. Esse verbo aqui não permite, por exemplo, que eu use o that. Aqui eu permitiu porque eu usasse o that, porque logo em seguida vem um pronome pessoal, ou então, se tivesse um substantivo, eu também poderia usar o that. Isso a gente vai entendendo lá no decorrer da nossa aula. Então, a mesma frase, that's the woman who bought my car. Aquela é a mulher que comprei meu carro. Então, esse who fazendo referência aí à mulher que no caso aí comprou meu carro. Então aqui vem logo seguido um verbo e eu preciso prestar atenção na palavra que vem depois do meu pronome relativo, que vai determinar qual eu vou utilizar e qual eu posso não utilizar, porque também isso conta. A gente tem aí sobre define or non-define clauses, que também vai determinar muito aqui para o uso dos meus pronomes relativos. Então vamos lá, vamos entender o que são essas define or non-define clauses. Primeiramente, vamos falar das define clauses. As define clauses são também orações restritivas. Essas orações restritivas dão informações importantes e deixam explícito a quem ou que elas estão se referindo, tá? Presta bastante atenção a quem ou que elas estão se referindo. Então, eu tenho aqui the book, o livro, which you lent me. Aí aqui é uma define clause. Which you lent me is really good. Então, elas dão informações importantes e deixam explícito a quem ou que elas estão se referindo. Então, eu tenho o livro do qual você me emprestou, é realmente muito bom. O which da define clause, esse pronome relativo que você está vendo bem aqui, que é o do qual você me emprestou, que vai significar aqui na frase do qual, relaciona as frases e evidencia de qual livro estamos falando. Do livro que foi emprestado. Sem essa relative clause, por exemplo, poderia ser difícil entender de qual livro estava se falando. Eu poderia falar, the book is really good. O livro é muito bom, mas eu não sei qual livro você está falando. Então, quando você coloca essa relative clause, esse pronome relativo, com a informação de uma define clause, de uma oração restritiva, você me dá uma informação maior sobre o sujeito da minha oração, que no caso aqui é o livro. Então, eu tenho a ideia de que é o livro que você me emprestou, no caso do qual você me emprestou. Agora, as non-define clauses, que também são conhecidas como orações explicativas, elas dão informação extra. Aqui dão informações importantes. Nas non-define clauses, elas dão informações extras. Então, extras aí. São separadas por vírgula na escrita e por uma rápida pausa, nos dois lados de onde as vírgulas estariam. Na nossa fala, na fala da pessoa que está falando, né? Então, geralmente usamos o which e não o that em non-define clauses. Então, você tem o that sendo muito utilizado em define clauses, nas orações restritivas, e nas orações explicativas você tem mais o which para ser utilizado. Lembrando que esses dois também podem ser substituídos um pelo outro, então por isso que eles ficam entre eles dois. Então, the book which I hadn't read was still on the shelf. Então, eu falo aqui, o livro ainda estava no shelf, que é na prateleira. Aí essa informação que eu trouxe aqui para vocês, separada por uma vírgula, que está em vermelho, está sendo utilizada como pronome relativo, é uma informação extra, que tanto faz no meu entendimento. Interessante mesmo saber aqui é que o livro está na prateleira, mas eu dou uma informação a mais. Eu uso muito no dia a dia as non-defined clauses, que são as orações explicativas. Eu sempre coloco uma informação a mais do qual a pessoa não precisava saber, não era necessário, não era uma informação importante. Então, which I hadn't read vai ser o quê? Do qual eu ainda não li.
mas isso não altera nenhuma a minha informação primeira, que é a informação de quê? Olha aí, ó, note que a non-defining clause nos dá informação extra sobre o livro. Poderíamos retirar o relative clause e ainda assim entenderíamos o significado, a situação, tá? Não que aqui você não entenderia a situação. Você poderia dizer o livro é muito bom, mas que livro, né? Então, que livro? Você precisa aí dar uma informação importante e aí você dá a defining clause, porque ela vai ser aí uma oração restritiva, né? Dizendo que você precisa explicar aí que livro é bom, porque precisa aí de uma explicação a mais do que esse aqui, que é só mesmo falar um pouco mais de uma situação, dar uma informação extra, mas uma informação que não vai influenciar no entendimento. Então, explicado aí sobre as define e non-define clauses, vamos lá, mesma frase, tá? Então, vamos seguir aqui para falar sobre o quê? Omitindo o pronome relativo. Você também pode omitir o pronome relativo, isso pode acontecer, mas tem que entender em que momento você pode omitir os pronomes relativos. Existe isso, e isso vai acontecer da seguinte forma. Em uma defining relative clause, ou seja, em uma oração restritiva, nós podemos omitir o relative pronoun se ele for o objeto da frase. Como assim objeto da frase? Presta atenção nessa frase aqui. That's the car, that, que é o meu pronome relativo, que eu posso, né, substituir ou não. I used to own. Você precisa prestar atenção sempre no que vem depois desse pronome relativo, que no caso tem um pronome pessoal, no caso reto. Nós não podemos omitir o relative pronoun se ele for o sujeito da frase. Se ele for o sujeito da frase, eu não posso substituir. Ou no caso, eu não posso omitir o meu relative pronoun. Olha só, that's the woman who bought my car. That's the woman who bought my car. Por que que eu não posso fazer isso? Qual é a diferença dos dois? Bem, a diferença dos dois é o seguinte, o que você tem que olhar é justamente o que vem depois. Se depois do seu pronome relativo, do que você for utilizar, né, que vai fazer aí referência a pessoas ou coisas, ou posse, ou lugares, enfim, coisas eu já falei. Aqui não trouxe de lugar, mas enfim, trouxe as informações aí. Você tem que olhar para depois do pronome relativo. Se tiver um pronome aí, um pronome ou um substantivo, você pode omitir esse pronome relativo. Aqui no caso, that's the car that I used to own, ou that's the car I used to own, tá certo. Sem isso ou com isso, eu conseguiria entender minha frase tranquilamente. Agora, você não pode omitir se ele for o sujeito da frase. Como assim? Se depois dele, do pronome relativo, tiver um verbo, olha aqui o verbo no passado ainda, o bought, eu não posso simplesmente tirar esse pronome relativo que vai falar sobre pessoas, por exemplo, porque não teria sentido a minha frase. That's the woman who bought my car. Aquela é a mulher que comprou meu carro. Se eu falar that's the woman who bought my car, já estaria errado sem a presença do pronome relativo who. Então, a diquinha importante olha para o que vem depois. Veio o sujeito, pronome pessoal, veio o substantivo, pode omitir. Somente na defining relative clause, nas orações restritivas. Se vier aí o verbo depois do pronome relativo, você não pode simplesmente omitir, no caso, não sei se eu falei substituir, você não pode omitir esse pronome relativo. Agora, em uma non-defining clause, que é aquela questão lá, em uma non-defining relative clause, é aquela questão das orações explicativas, aquelas que dão um a mais sem precisar, nunca podemos omitir a relative pronoun. Por quê? Porque é uma informação extra. Justamente por ser uma informação extra, você não vai poder tirar esse pronome relativo aqui. Olha só. The book I hadn't read was still on the shelf. O livro, aí ficaria, o livro eu nunca li, estava na prateleira. Não faz sentido, eu preciso desse do qual eu nunca li. Cadê esse do qual? É necessário que eu coloque ele. E aí esse which, ele é necessário, eu não posso simplesmente retirar ele, porque essa informação é como se ela fosse extra. Não está meio que ligando essas duas aqui, não está fazendo uma ligação. Então ela é extra e ela não pode ser retirada, esse pronome relativo, de jeito nenhum. Então, só vai poder omitir
pronome relativo somente nas orações restritivas. Entendido isso? Vamos seguindo para mais situações. Mesma frase aí. That's the car that I used to own. Ou that's the car. Aquele é o carro I used to own, que eu costumava ser dono. Engraçado que no português a gente nunca omite, né, o pronome relativo. A gente sempre vai colocar esse que. Não, esse é o carro, eu costumava ser dono. Não, esse é o carro que eu costumava ser dono. E no inglês eu posso fazer essa omissão apenas nas defining relative clauses. Muito bem. Agora falando de which, who and that. Esses três pronomes relativos aí. Vamos falar sobre o that ao invés de which. Porque o that, ele vai substituir basicamente which e who. Eu comentei isso lá com vocês. Então, como é que eu faço? Como é que vai se dar essa substituição desses dois aí? That ao invés de which. Quando é que vai acontecer? Quando falamos sobre coisas, o that, esse pronome relativo, ele é frequentemente usado no lugar de which. Nas defining clauses, nas orações restritivas. Esse uso ele é bem marcado na linguagem oral, tudo bem? Então, eu posso sim substituir. Então, is this the house that you bought? Aquela é a casa que você comprou? Eu também poderia falar, is this the house which you bought? Poderia. Só que quando eu uso that, saiba aí que tem uma pegadinha de algo mais informal. Entre o that e o which, para escrever um texto, por exemplo, formal, você com certeza escolheria aí o which, porque ele traz uma carga mais formal. Mas se você pode substituir, aí você substitui para algo formal o that tranquilamente em define clauses. Ou seja, aquelas orações restritivas, não é aquelas que você está explicando, não é aquela que você está dando uma informação a mais. Tudo bem? Muito bem. Agora, that ao invés de who, que é aquele pronome relativo que vai se relacionar a pessoas, aliás, com pessoas. Quando nos referimos a pessoas, that, esse pronome relativo, ele pode ser usado no lugar de who nas defining clauses as well. Também pode ser usado nas orações restritivas, da mesma forma lá que o which, que é aquele que se relaciona com coisas, tá? Não é tão comum, tudo bem? Mas essa troca é muito observada na linguagem oral. Tudo que é oralidade, as informalidades, elas vêm de forma muito significativa. Porque a linguagem, ela tem que ser fácil, ela tem que ser entendível. E no caso, se você consegue, se tem comunicação, né? Tá ok? E aí as pessoas acabam substituindo muito that, né, por esses dois pronomes relativos que já seriam naturalmente utilizados. Então, did you did you meet? Isso aqui acabei lendo na hora, eu já vi que estava errado aí. Did you meet? Por que eu fiz essa troca? Porque estava escrito met, e met, ele é o passado do verbo meet. Como eu estou numa frase interrogativa no passado simples, eu não posso utilizar o meu verbo principal no passado. Ele só vem no passado em frases afirmativas. Eu tenho aqui o auxiliar, então já sei que o meu verbo vem na sua forma natural. A mesma coisa acontece lá com o presente simples, onde eu só tenho flexão verbal nas frases afirmativas. Nas negativas, interrogativas, não existe flexão verbal. Então, did you meet the boy that Sue is going to marry? Você conhece o rapaz que a Sue vai casar? Eu também poderia tranquilamente falar did you meet the boy who? Por que who? Porque eu estou substituindo naturalmente o that para o who, então eu posso muito bem, com certeza, colocar o who no lugar de that, porque eu estou falando de quê? De pessoas, estou me relacionando a pessoas, né? Afinal de contas, estou perguntando se você conhece, se você conhece o rapaz que vai casar com a Sue. Então, estou falando de pessoas. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá agora falar de which e non-defined clauses. A gente falou de which ainda agora para ser substituído pelo that em defined clauses. Agora vamos falar nelas nas orações
explicativas, que é aquelas que a gente adicionei uma informação. Então, olha só, o that, ele não pode ser usado no início de uma defining clause, de uma non-defining clause. Então, o that não pode vir numa non-defining clause quando ele está no início. Veja bem, a gente sabe que a non-defining clause, você viu que é aquela oração explicativa onde eu acrescento uma informação que é separada por 2 vírgulas, na oralidade existe uma pausa aí, né? E a gente fala uma informação a mais, da qual nem sempre precisava ser dita para o entendimento da frase. Então, eu tenho aqui o hotel, do qual tem 100 anos de idade, era muito confortável. The hotel, which was 100 years old, was very comfortable. Então, eu tenho aqui which na minha non-defining relative clause, na minha oração explicativa, no início, e eu não posso substituir, e eu não posso colocar o that. Até porque a gente acabou de ver que você não vai usar o that, aliás, você só vai substituir o that por who e por which em defining clauses. Então, obviamente, nas non-defining clauses você não pode substituir, né? Se já foi dito ali, então é uma coisa que você já sabe que não vai usar nas non-defining clauses, o that no lugar de which. Muito bem? Tendo dito isso, vamos seguir lá para a nossa próxima informação. Prepositions, preposições. That, que é essa minha relative clause, que significa que, esse coringa aí dos pronomes relativos, que substitui tanto which e who nas defining clauses, não pode ser usado depois de uma preposition, de uma preposição. Então, ele não pode vir depois de uma preposição. Veja bem, tenho aqui a frase, this is the car, este é o carro, e eu tenho as duas opções, that, which, I paid. Aqui eu tenho libras, né? Vou colocar 2,000 actually, porque é 2.000, né? $2,000, porque aqui tá em libras, enfim, for. Então, este é o carro do qual eu paguei 200, aliás, 200 não, 2.000, é 2.000, né? Não sei se eu falei 200. 2.000 for, ou seja, 2.000. Desse for eu acabei colocando, vou colocar. Essa é uma linguagem oral. Na linguagem oral, eu posso falar usando that ou which, mas perceba que a minha preposição, ela tá bem distante. Ela tá bem distante. E como está distante? Tá aqui, ó. A preposição da minha frase é esse for aqui, tá? Tudo que está aqui, essa palavra é a minha preposição. E então, como a preposição está distante, eu posso usar tanto that quanto which. Lembrando que o which sempre seria a melhor opção, né? Vamos falar a verdade. Mas aí no dia a dia a gente acaba usando that mesmo. Porém, se a minha preposition for lá para o início da minha frase, como eu posso ter nessa opção aqui, a mesma frase, só que colocado de uma outra forma, e aqui a forma é mais formal, eu tenho aí, this is the car, este é o carro do qual eu paguei, né, 2.000, $2,000, por exemplo, que aqui é libras, enfim, mas estou falando dólares. E aí, neste caso, o meu for passou lá para frente, e quando ele passa aqui para frente, você já não tem a opção de forma alguma de usar o that. Então, você já só permanece com which, porque a preposition, ela tá bem antes dele. Então, não pode ser usado depois de uma preposição, por isso, that aqui estaria wrong, errado. Então, já sabe, that depois de preposição não pode existir. Muito bem? Tendo dito isso, vamos continuar? Olha aí, ó. Is this the house that you bought? Esta é a casa que você comprou? Eu posso muito bem também falar, is this the house which you bought? Esta é a casa da qual você comprou? Which, que é aquele meu que se relaciona com coisas, né? Afinal de contas, estou falando de casa. Muito bem. Agora, para falar dessas duas relative, desses pronomes relativos, relative pronouns, eu tenho aí o whom and whose. Whom and whose. E aí? Um vai se relacionar com pessoas aí no sentido de objeto, né? Enquanto who
tá com sentido de sujeito, whom é sentido de objeto. A gente viu lá nas aulas de pronome interrogativo já essa nuance dessas duas preposições. Que preposições? Esses dois pronomes, aqui no caso como relativo agora, lá como interrogativo. Eu estou falando deste aqui, whom, e do seu parecido, que é o who, que a gente acabou de ver aqui, o who, tá? Porque são parecidos. Então vamos lá, whom and whose. Whose é aquele que vai ser o falado, né? Vai se relacionar aí à questão de posse, né? Então você usa o whose para falar de posse. Vamos lá. Primeiro sobre o whom, que é muito formal, é um pronome relativo bem formal. Ele é o relative pronoun, que indica que o who ocupa a posição de objeto da frase. Então, é usado geralmente na linguagem formal, olha aí, olha, é bem formal, e na escrita, afinal de contas, também tem escrita formal. Smith was one of the men whom Jones met earlier. Aqui o meu met está correto, porque eu estou numa frase afirmativa, então eu preciso colocar aí o meu verbo no passado. Então, olha aí, temos formal essa situação. Lá embaixo, a mesma frase, Smith was one of the men, só que agora eu tenho a opção de that e who, porque eu posso substituir o that pelo who, lembra além do which? Eu não posso substituir o that pelo whom, não, tá? Então, tenho that e who, que eu poderia também utilizar aqui, mas numa linguagem oral, ou seja, numa linguagem informal. Muito bem? Por que que eu estou usando whom aqui? Na verdade, isso é tão formal que chega até a ser um pouco antiquado, mas você pode usar tranquilamente esse whom, mas também se você estiver na dúvida, pode colocar o that, pode colocar o who. Aí lembrando que o that somente em orações restritivas, nas defining clauses, tá? E o whom, apesar de ele ser o who, ele ser ocupa a posição aí de sujeito da frase, ele pode sim entrar nessa questão aqui onde está mais como objeto, até porque o whom, ele trabalha como objeto. E olha essa frase, o que ela diz? Smith was one of the men, ou seja, o Smith era um dos homens do qual Jonas ou Jones conheceu anteriormente. Então, eu tenho aí essa ideia de que quem sofreu a ação de ser conhecido anteriormente foi o quê? Foi o Smith, né? Que foi um dos homens que o Jonas conheceu anteriormente. Daí eu posso fazer essa substituição pelo that pelo who. Na dúvida, opte pelo who. Né? Mas lembra que o whom, ele faz aí o papel de objeto na sua frase. Muito bem? Então temos aí mais informações. Agora voltando aí para a preposição, nessa questão do whom e do whose. Depois de uma preposition, o uso de whom é obrigatório. Ah, sim, o uso de whom é obrigatório depois de uma preposition. E aí, né, você já sabe, nada de that aí, porque você não vai usar o that de forma alguma. A gente acabou de ver que o that não pode ser usado depois de uma preposição. Já o whom, ele pode ser utilizado depois de uma preposição, inclusive é obrigatório. Olha aí, ó. This is the person who I sold my car to. Tranquilo, falar assim, linguagem oral. Eu poderia falar, this is the person whom I sold my car. Eu poderia utilizar o whom aqui tranquilamente, poderia. Mas eu também posso utilizar o who numa linguagem mais formal. Afinal de contas, aqui a gente está com essa ideia de objeto, certo? Agora, se eu pego essa preposição, essa preposition, e coloco aqui na frente antes do meu pronome relativo, eu já não vou poder usar o who de forma alguma. Quem só vai poder vir nessa posição para falar, para se referir a pessoas, vai ser o whom. Da mesma forma, aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que o that não pode ser substituído por não pode vir antes de uma preposição, aliás, depois de uma preposição, voltando para essa questão, aqui eu também não posso fazer isso com o who. O who não pode vir depois de uma preposição, e sim o whom. Então, this is the person to whom I sold my car. Aquela é a pessoa para quem eu vendi o meu carro. Muito bem? Então, já sabe. Preposition, depois de uma preposição, só which e o whom. Muito bem? O which que se relaciona com coisas e o whom que se relaciona com pessoas.
De novo ainda nessa questão do whom e do whose. Whose vai... Agora sim, somente whose que vai falar sobre quem, se relacionar aí com essa questão de posse. Whose vai significar of whom. Sim, ou seja, de quem. Aí fica esse whose. Que vai significar a posse, né, de algo. Então, dependendo da sua frase, o que ela quer dizer, você vai usar a posse aí com a ideia de posse. Como é que eu vou saber qual pronome relativo utilizar? Você tem que entender o que a frase quer passar, qual a ideia dela. Você está falando de uma coisa, de uma pessoa, de posse, de lugar, né? Então, você teria que também saber que no início teria que fazer isso. Então, eu tenho aqui duas frases separadamente. Como lá no início da nossa aula, this is Jack, his sisters staying with us. Então, este é o Jack. A irmã dele vai ficar com a gente. Então, a gente já sabe que tem uma ideia de posse. Temos aqui um adjetivo possessivo, obviamente estamos falando de posse. Então, a irmã dele vai ficar com a gente. This is Jack, whose sister is staying with us. Por quê? Como é que eu fiz essa situação? Eu permaneci com o this is Jack, que era o mais importante aqui para eu falar. Daí, eu juntei essa frase aqui, nesta aqui. Como é que eu fiz isso? Através de um pronome relativo que vai ligar essas duas orações. Então, eu uso whose e eu uso sister. Percebe que o his ficou no lugar de whose aqui, no caso, whose ficou no lugar de his. E his é o adjetivo possessivo, né? Fala de posse, então eu coloquei o whose no lugar dele. Então, whose sister is staying with us. Do qual a irmã vai ficar com a gente. Afinal de contas, com essas duas frases assim, eu não poderia seguir em uma só, eu precisava do pronome relativo para justamente fazer esse período composto aí dessas duas frases. Muito bem? Então, olha só, Smith was one of the men whom John met early, é a nossa frase que a gente já tinha visto. A aula tá para acabar, 3 minutos, let's practice rapidinho aí, eu tenho só uma atividade para vocês. Vamos lá relembrar o que a gente estava falando ainda agora. Underline the most suitable word in each sentence. É para você fazer o quê? Comigo aqui. Pensar na palavrinha e sublinhar a palavra mais corretinha para cada sentença. Então, eu tenho aqui na letra A, my friend Jack, meu amigo Jack. Aí eu tenho that, eu tenho who, eu tenho whose, parents. Parents não tem o E, tá? Esquece esse aí. Live in Glasgow. Invited me to spend Christmas in Scotland. Então, eu tenho aí a frase, meu amigo Jack, aí mora em Glasgow, me chamou para passar o Natal na Escócia. Claro que não eu falei a frase toda, porque está faltando aí o pronome relativo para ligar as situações. Olha só, eu estou falando aqui de meu amigo Jack e estou falando dos pais dele. Então, assim, os pais que moram em algum lugar. Então, imagina aí que pode ser uma situação de quê? De posse, né? E não de apenas de se relacionar com pessoas e aquele coringa que é o that. Então, aqui o mais ideal seria o whose, que é justamente o que a gente acabou de ver. Porque a ideia aqui seria meu amigo Jack, dos quais, né, os pais moram em Glasgow, me convidaram para passar o Natal. Lembrando que esse whose aí, ele vai ter a tradução de cujo, cuja, cujos, cujos. Eu acabei falando do qual, mas enfim, é porque linguagem informal, até na tradução é informal, mas aí seria cujo, cujo. Então, meu amigo Jack, cujos pais, ou cujas, a mãe, enfim, dependendo aí da situação. Beleza? Então é whose, minha resposta correta. Na B, here's the computer program. Aí eu tenho a opção de that, de whom e de whose I told you about. Então, aqui está o programa de computador do quê? Do qual o quê? A gente tem aí o sujeito aqui, né? A gente tem o sujeito, aqui a gente tinha um substantivo, aqui a gente tem um sujeito. E eu posso, muito bem, usar o that antes de um sujeito, lembra? Só não posso usar antes de um verbo. Então, né, a minha resposta é justamente essa aqui. Então, aqui está o computador, estou falando de coisas, tá? Estou falando de coisas. Então, aqui está o computador, do qual que o that aí vai ter esse significado de quê? Então, aqui está o computador que eu te falei sobre a respeito. Então, o whom não vai ser porque vai se relacionar o quê? Com pessoas, né? Quando a gente estiver com função de objeto. Não é o caso. O whose aí vai falar sobre posse. A gente não está falando de posse também, então só sobra o that, que vai falar de uma forma geral aí, e ele pode ser usado aqui porque ele vem antes aqui de um sujeito. Tudo bem? I don't believe the story. Aí eu tenho o that, o who e o whom. O que é isso? Eu não acredito na história, ela contou pra gente. Olha aqui, a palavra que vem aqui depois, antes é she. E eu estou falando de quê?
de algo, de uma história. Então, eu não tenho nenhum pronome relativo aí que seja para falar de coisas, exceto that. E vai ser o that novamente. E justamente porque eu também estou usando o pronome pessoal logo depois. A mesma coisa aqui quando eu estava usando o pronome pessoal, eu tinha essas opções, mas eu fiquei com that. Na letra D, Peter comes from Whitney. O Peter veio de Whitney. É perto de Oxford. Então, eu tô falando de coisas, né? No caso aí, de lugar. Não tenho, como eu não tenho aí minha pronome relativo relacionado ao lugar, que é where, então eu vou colocar o quê? Which. Which. Por que eu vou usar o which, não that dessa vez? Eu poderia usar o that, não poderia? Eu não estava usando aqui na letra C e na letra B? Mas eu não vou usar o that porque eu estou usando aqui um verbo e não jamais um sujeito como eu usei aqui. Então, portanto, which é a sua escolha melhor. Então, Peter veio de Whitney e o which vai ter essa tradução aí de quê? De que, ou qual, ou que, ou seja, que é perto de Oxford. E para finalizar, this is the gun with that. Aí a gente tem aqui, esta é a arma, this is the gun, e eu tenho esse with aqui, que para quem não sabe é uma preposition. Então já viu a preposição? Sabe que você não vai usar o that de jeito nenhum, você vai usar o that. E a gente está falando de quê? De gun, de arma. Então é uma coisa, e a única preposição, aliás, preposição não, perdão, a único pronome relativo que vai se relacionar com coisas aqui é justamente with. Porque isso aqui é com pessoas, o that também pode se relacionar a coisas, mas tem uma preposição aqui, você não vai usar o that de jeito nenhum. Então, esta é a arma, this is the gun, which the murder was committed, ou seja, do qual o assassinato foi cometido. Referências aí pra vocês? Gente, já passou o horário. Deus, como esse horário passa rápido. O tempo não gosta de mim não, hein? Porque passa rápido, nem vejo, gente, só percebo. Mas é isso, vai ter uma revisão ainda pra você que não entendeu muito sobre esse assunto, relaxa. Parece difícil, mas não é tão difícil. Não entendeu? Senão a revisão vai ser pouca coisa. Mas aí tem interesse? Pesquisa na internet. É sempre bom você complementar o seu conhecimento. So, see you next class. Bye!